Bom, vamos seguir com outra informação, porque o presidente Lula defendeu um orçamento novo com mais recursos destinados à área da segurança pública. Além disso, Lula defendeu a aprovação da PEC da segurança pública e cobrou apoio do Congresso Nacional. O André Anelli vai trazer mais detalhes para a gente, está ao vivo aqui conosco no 3 em 1. Anelli, o presidente também sinalizou a criação de um novo ministério, um ministério que era, inclusive, promessa de campanha dele. Seja bem-vindo, uma boa tarde. É isso mesmo, Cássius. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula voltou a falar na criação do Ministério da Segurança Pública, mas deixou mais uma vez isso claro para caso seja aprovada, então, a PEC da Segurança Pública, aquela proposta de emenda à Constituição que estabelece, entre outras coisas, diretrizes para serem seguidas por estados e municípios através aqui do governo federal. E nessa mesma declaração, o presidente Lula também demonstrou o interesse, nas palavras dele, em dobrar o contingente tanto da Polícia Federal quanto também da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que na própria proposta de emenda à Constituição, essas duas corporações, elas acabam ganhando outras atribuições no sentido de auxiliar, por exemplo, no policiamento ostensivo. No caso, a Polícia Rodoviária Federal teria até mesmo outros tipos de atuação em conjunto com as polícias, no caso militar e também civil. São propostas dentro da PEC da Segurança Pública, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional e que, por outro lado, ainda sofre resistência de governadores. Alguns, principalmente do centro, da oposição, apontam que o governo federal estaria interferindo em uma prerrogativa que é essencialmente estadual e que, assim, poderia, então, inclusive acabar fazendo com que algumas diretrizes que muitas vezes são passadas pelos governos estaduais fossem extintas ou mudadas. Então, o que os governadores têm é medo de uma certa interferência em relação a essa proposta. Mesmo assim, é uma medida que foi defendida pelo ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, continua sendo defendida pelo atual ministro, Wellington César Lima e Silva, ele que já tem se articulado nos bastidores aqui em Brasília, no sentido também de viabilizar a votação dessa, que é uma das prioridades do governo Lula. A gente destaca principalmente para esse primeiro semestre no Congresso Nacional, porque a avaliação do governo é de que o tema segurança pública, ele é muito sensível para essas eleições, uma vez que a sensação de insegurança tem aumentado junto à população. É um tema que, assim como a redução da jornada de trabalho, provoca aqui todo o interesse do governo federal para que, se for aprovada essa PEC, seja mais uma bandeira levantada, então, pelo governo Lula na tentativa de reeleição em 2026. Cássius. Perfeito, Anelli. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos repercutir, inclusive, essas declarações feitas pelo presidente Lula, em que, durante esse evento na Bahia, que é um reduto eleitoral do presidente Lula, decidiu, então, inclusive, disse que se tiver aprovação sobre a PEC da Segurança Pública, que está tramitando no Congresso Nacional e que vai ficar, segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, para depois do Carnaval, ele vai criar um ministério e promete um intensivo de recursos na área da segurança pública. Zé Maria Trindade, seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1, sexta-feira, mais calmo, sem gravatinha, naquele clima já, nosso happy hour da informação. Uma boa tarde para você. Aqui não tem essa paz toda não, viu? A gente aprendeu aqui que uma sexta-feira assim pode a qualquer momento o vulcão eclodir aqui, então a gente fica sempre como gato de hotel, esperto, né? Muito obrigado, Cássio. Olha, Cássio, essa PEC da Segurança Pública, ela corre perigo, né? Nós acompanhamos o trabalho, aliás, eu queria dar boas-vindas ao novo presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Coronel Meira, de Pernambuco, do PL de Pernambuco, um coronel da Polícia Militar de Pernambuco e que entende muito de segurança. Então, assim, a gente conversa com integrantes ali da chamada Bancada da Bala, que é essa bancada de segurança pública, e eles dizem que a PEC, mesmo tendo um relator muito competente, que é o Mendonça Filho, ela não será aprovada. Sabendo disso, o governo correu para negociar, quer ali dividir pontos e acertar, principalmente essa insegurança dos governadores, que isso já foi retirado do texto, a possibilidade de intervenção. Então, quer negociar, quer incluir alguns pontos, e um dos últimos agora é sobre a possibilidade de guarda municipal em todos os municípios. Era a proposta. E deve ficar que só a partir de 100 mil habitantes. Aí dizem, imagine
um município com 5 mil habitantes, o menor tem 900 habitantes, para vocês terem uma ideia. Como um município desse vai criar uma guarda municipal, né? É muito complexo. Então, a ideia é definir que só municípios a partir de 100 mil habitantes é que pode criar essa guarda municipal. E outros pontos. Quanto à promessa do presidente Lula, essa promessa já foi feita na campanha anterior e não foi cumprida. E a ideia geral, nas conversas, é o seguinte: não precisa criar um novo ministério, é só pegar o Ministério da Justiça e mudar o nome. Ministério de Segurança Pública e Justiça. Porque se tirar hoje a segurança pública do Ministério da Justiça, fica o quê? Índios, defesa do consumidor e alguns poucos pontos, o resto já é segurança pública. Mas o principal, nomear, Cássio, alguém do ramo para o Ministério da Segurança Pública e Justiça. Não precisa criar mais um, não, né? Pelo amor de Deus, já tem ministério demais. Zé, inclusive os ministérios, se não me engano, chega na casa dos 27 ministérios, né? O governo Lula... 49. Quanto? 40? 38. 38? Não, virou bingo aqui, desculpa, né? 38. Era 39, agora é 38, é isso mesmo. 38. Não, inclusive, ô Piperno, eu quero te ouvir porque o presidente Lula deu essas declarações durante uma agenda de compromissos como, né, presidente, mas com tom extremamente eleitoral. Então, quando se fala em criar um Ministério da Segurança, né, um nome pomposo e tal, né, isso, claro que isso provoca reação muito positiva em boa parte da sociedade. Agora, do ponto de vista prático, é necessário saber como é que isso vai funcionar e, principalmente, para onde vai a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, quais serão as atribuições dessas corporações. E eu insisto uma coisa, quer dizer, o que fazer com as nossas Forças Armadas? Quer dizer, as Forças Armadas têm que ser mais diretamente envolvidas também nos esforços aí de segurança. Não faz muito sentido, por exemplo, você ter enormes contingentes estacionados aqui no Ibirapuera. O que esse pessoal faz além de dar agora uma corridinha no final da tarde no parque? Então, precisa arrumar o que fazer. Eu li hoje, uma série de críticas, por exemplo, aqui de setores da segurança de São Paulo ao DERIT. E aqui, veja, eu não estou dizendo que eu esteja de acordo com as críticas feitas, embora eu não seja exatamente um ardoroso defensor da atuação dele. Mas o que foi dito é o seguinte: o orçamento para a segurança pública de São Paulo no último ano do governo Dória foi acima de 2 bilhões de reais. O DERIT recebeu no seu último ano orçamento abaixo de 500 milhões. Então, não sei se os números estavam exatamente corretos, mas, enfim, de qualquer forma, é também uma questão de alocação de recursos. E não é só com mudança de nomenclatura ou criação de ministério que o problema vai ser atacado mais frontalmente. A gente vai fazer agora um rápido intervalo para quem nos acompanha na rádio, mas a gente segue com o nosso 3 em 1 ao vivo em outras plataformas. Alan Gani, eu quero te ouvir porque o presidente Lula tocou num assunto que é a pauta da segurança pública. É uma temática extremamente cara para a oposição e que nunca se mostrou, pelo menos, né, um alinhamento tão grande assim com o presidente Lula. E num ano eleitoral, onde a questão da segurança pública deve ser, pelo menos, o top 1 nesse ranking de temáticas discutidas em debates, em propostas, em políticas públicas, o presidente Lula começa, de certa forma, a abraçar esse assunto da segurança pública e querendo deixar ali, pelo menos como uma herança, o seu DNA, a sua digital, na pauta da PEC da segurança? Tarde demais, porque ele deveria ter começado com este tema no início do governo. Porque qualquer ação que ele for fazer agora, né, você não vai ter um efeito imediato, isso demora um tempo, então é claro que vai ser percebido pelo eleitor como uma medida eleitoreira. Aliás, o PT esteve aí 16, 17 anos no poder e a segurança pública andou muito pouco. Essa PEC da segurança é uma PEC que diz respeito se a polícia estadual segue prerrogativas da polícia do governo federal ou se ela tem autonomia estadual. Quer dizer, é uma discussão ali de competência, é uma discussão jurídica. Não toca na raiz do problema. Qual que é a raiz do problema nesse país? O bandido tem a certeza da impunidade. De acordo com
os juízes, os magistrados, eles dizem o seguinte: a gente só aplica a lei. As leis são ruins. De acordo com o legislativo, o pessoal fala o seguinte: lei tem, só que os juízes não aplicam. Então, de qualquer maneira, precisa melhorar esse arcabouço penal, né, e ter um pacto da sociedade. E aí, inclusive, o Poder Executivo pode conversar até com a Suprema Corte. Por quê? Porque a Suprema Corte também é uma corte criminal e a decisão da Suprema Corte vai influenciar todas as instâncias da justiça, para ter esse pacto na sociedade, todo mundo falar a mesma língua, de um endurecimento penal. É o que a gente chama, né, de enforcement da lei. Tem uma área em economia que estuda criminalidade. E aí é provado, vários artigos mostram isso, que quando você tem o enforcement da lei, reduz a criminalidade. O que é o enforcement da lei? Aumento do número de policiais e a garantia de que o preso vai continuar preso, né? Por quê? Porque daí os outros que estão vendo que, opa, se eu cometer um crime, eu vou para a cadeia, né? Você perde o incentivo de cometer um crime, é uma questão lógica. Só que o Brasil nunca adotou essa medida. Pelo contrário, a gente fica aí numa discussão, né, jurídica, dessa PEC e tal, e não toca no ponto principal, Piperno, que é a impunidade. Mas a questão do endurecimento das penas já está, inclusive, contemplado no PL antifacção. Aí sim, mas eu tô falando dessa PEC da segurança aí. Eu tô falando da PEC da segurança. Ué, mas se tá lá, isso daí. Mas se tá lá, mas se tá lá, eu acho que já é suficiente, né? É, tudo bem. Agora, tarde demais. Deveria ter sido lá no início, depois de várias pressões aí de setores da sociedade. É verdade. O projeto enviado pelo governo e que depois o Derrite foi o relator, foi um projeto bom. Concordo contigo. Agora, essa PEC da segurança, que foi, né, a bandeira da segurança desde o início, desculpa, essa PEC da segurança não vai resolver absolutamente nada. Ela que foi elaborada pelo ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ô Zé, eu quero te ouvir também, porque inclusive o Gani e o Piperno tocaram num ponto interessante. Essas duas propostas, a PEC da segurança e também o PL antifacção, as duas foram elaboradas pelo Ministério da Justiça, foram encaminhadas para o Congresso Nacional e sofreram várias mudanças. Até o PL da antifacção, acho que teve, antes da apresentação, 6 versões, né? Segundo o relator, né, o deputado Guilherme Derrite. Mas eu acredito, até eu quero te ouvir, Zé, pela sua experiência, que haverá futuramente, ou logo mais, já no futuro muito breve, aquela briga pela paternidade. Porque o governo quer aprovar a pauta, ou pelo menos o projeto que foi encaminhado, e o Congresso quer encaminhar as modificações que foram feitas nesses projetos. Você acredita que, dependendo da forma, o que for aprovado, tanto na PEC como no PL, vai ter essa guerra de narrativa? Quem é o pai da criança? Já está tendo, desde o início. A própria apresentação de projetos assim tão imediatos em ano eleitoral já é uma briga por paternidade. Aqui é assim, né? Todo mundo quer saber o que vai lucrar. Nesse caso, o lucro é o lucro político. Esse assunto apareceu no topo de todas as demandas e na eleição municipal, para se ter uma ideia, já veio muito forte. Agora, de novo, todas as pesquisas indicam. Então, há uma guerra de comunicados. O grupo de segurança pública da Câmara está temendo ali perder essa bandeira, que é uma bandeira tradicional da direita, né? Segurança pública, rigor, é uma bandeira tradicional da direita brasileira, que a esquerda está tentando empunhar e mostrar de serviço e dizer que é contra qualquer possibilidade de abrandar as leis, assim por diante. Primeiro, esse projeto contra as facções foi melhorado, sim, pelo deputado, né, o relator, o Derrite, capitão Derrite, e depois agora no Senado Federal, totalmente modificado e por Alessandro Vieira, que conhece, é do ramo, policial federal, foi secretário sobre esse assunto, né? Não secretário de Segurança Pública, mas um secretário sobre Segurança Pública. E ele sabe muito bem lidar com isso. Então, esses dois são os projetos. A emenda é para dar ao governo federal mais possibilidade de participação, além de mandar verbas. Isso é um debate antigo sobre de quem é a responsabilidade da segurança. A Constituição dá aos governadores, os comandantes das polícias, né? Militar, civil, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Estadual, que geralmente está na Polícia Militar, e sim, por diante, Detran, que também faz parte da segurança pública. Então, há uma guerra de narrativa. Agora, prestem atenção. Me dizem deputados ligados à segurança de que não se fala no principal. Qual é o principal?
o agente de segurança pública. Nem a PEC, nem esta proposta antifacção melhora a condição, melhora o salário do policial, não dá segurança. Eu venho falando aqui, Cássio, de uma maneira muito forte, sobre a insegurança jurídica que o agente de segurança enfrenta. Ele está acostumado à segurança de vida, né? A insegurança. Quando ele entra na polícia, ele sabe da possibilidade forte, né, de sofrer um viés e até morrer. É assim. Mas ele não deve morrer, ele deve viver, ele deve continuar vivo. E para isso ele tem que ter uma segurança muito forte. Um policial, um agente de segurança hoje sai para uma operação e pode voltar preso e condenado a 100 anos de cadeia, dependendo de quantas pessoas morrerem no embate e o Ministério Público entender que houve exagero, por exemplo, e assim por diante. É um policial que perde o emprego aos 45 anos, 40 anos, ele vai fazer o quê? O que ele sabe fazer além de ser polícia? Então é muito complicado. Então, eles dizem que esses dois pontos, valorização do agente de segurança pública e mais segurança jurídica, é o que querem. E isso não está nem na PEC e nem na lei.